gente aqui. Queridos, o tema que nós temos estudado, aquilo que nós temos compartilhado com os irmãos, está diretamente ligado à temática pecado. E por que nós escolhemos esse tema? O que de fato esse tema tem de relevante? Bem, nós estamos vivendo numa geração onde o pecado pode estar sendo natural. E quando o pecado é natural? Quando você chega ao ponto de dizer assim, mas todo mundo faz. Segundo, nós estamos vivendo uma geração onde o pecado é banalizado. Você vê que está errado, mas você não chega perto da pessoa, ou você não se permite ser disciplinado, corrigido. Você não suporta a disciplina, porque você banalizou o pecado. E quando banalizamos o pecado dos outros, quando nós sabemos que os outros estão perdidos, aqui entra um problema que a igreja de hoje precisa estar bastante atenta. Quando você vê a fome crescendo, a criminalidade crescendo, as injustiças sociais crescendo, é porque falta a igreja no mundo. Compreenderam? Compreenderam? Quando você vê uma região onde o pecado está em alto índice, uma porção de coisa acontecendo, falta a presença da igreja no mundo. Sal aqui dentro do saleiro é mole. Sal no mundo é mais difícil. Pastor, eu não aguento mais a rua onde eu moro. Ore por ela. Pastor, os meus vizinhos usam drogas. Ore por eles. Pastor, a miséria está tão grande em que eu me canso de ter que ajudar as pessoas. Ore por eles. Pastor, eles não mudam. Fale de Jesus para eles. Só vai mudar assim. Pode mudar a lei, pode mudar o governo, pode mudar tudo. Se Jesus não entrar na vida dessas pessoas, o mundo não vai ser transformado. Então, banalizar o pecado é isso, é eu concordar com o que está acontecendo e a gente cruza o braço e diz o seguinte: Jesus está voltando. Obrigado, amado irmão. O senhor está bem? Que bom. Jesus está voltando, eu já tenho a salvação, eu estou aguardando o quê? A volta de Jesus. Não menos perigoso do que naturalizar o pecado ou banalizar o pecado, ensinei que é humanizar o pecado. O que é isso? Quando tudo que você faz na religião, o centro é o homem. Quando o centro é o homem, é humano. Então, quando nós humanizamos o pecado, nós estamos dizendo assim: o mundo não tem jeito. O mundo vai ser destruído mesmo. Porque isso é humano. Isso é normal. Ó, normalização. Eu não tenho o que fazer. Isso é banalização. E dizer que é do... Claro, irmão. Vaca não peca. Peca? Cachorro peca? Urubu peca? Peixinho, essa semana que passou, uma baleia engoliu, uma baleia orca engoliu um surfista e logo vomitou. Eu, como um bom crente, quando ouvi a mensagem, estava do lado de alguém e falei assim: Jonas. A pessoa que estava do meu lado, como um bom biólogo, falou: não, baleia orca só come camarão. Ela botou para fora, porque jamais ela ia conseguir excretar a prancha do surfista, ou até mesmo o surfista. Falei: oh, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Só que a gente precisa aprender a botar para fora o que a gente não consegue digerir.
A gente precisa falar para o Senhor o que a gente não consegue digerir. Eu vou permitir os irmãos pensarem sobre isso. A gente quer mais é uma rede de apoio. Entendeu, irmã? A gente quer chegar num lugar onde as pessoas passem a mão na nossa cabeça. Concorde com o que nós fazemos, nos faça pertencer àquele grupo, porque aí todo mundo, ninguém vai poder falar nada um do outro. E aí nós aumentamos a nossa autoestima pecando. Porque vocês aprenderam que pecado não é simplesmente aquelas 10 regras que estão escritas em Êxodo, capítulo 20. Não matarás, não furtarás, não tomarás outro Deus diante de ti, vai guardar o sábado, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você faz tudo isso. Mas e aí? É só isso? Se fosse só isso, estava bom. Porque nós temos uma experiência no Novo Testamento, experiência. Quando um jovem se aproxima de Jesus e Jesus lhe dá uma resposta muito simples. Mas no coração daquele jovem, ele mesmo disse, se eu cumpro os 10 mandamentos, eu cumpro toda a lei. Está claro aquilo. Ele cumpria toda a lei. Jesus falou, mas você não está procurando um caminho para ir para o céu? Você não quer ir para o reino de Deus? Você não quer viver eternamente com Jeová, com Deus? Então vai, chega em casa, vende o seu Porsche, vende a sua cobertura, o seu helicóptero, vende os seus Rolex ou os seus relógios caros, abandone as suas namoradas, o seu luxo e me segue. O que aquele jovem falou para Jesus? Não estou pronto para isso. Eu sei a lei, mas eu não consigo abandonar essas coisas. O que você tem abandonado para estar aqui essa noite? O que você abandonou? Talvez você correu. Eu saí um pouquinho mais cedo com medo, onde eu estava, eu pegaria a Avenida Brasil e precisava ter um encontro aqui com uma das nossas lideranças, o Pedrinho. E falei para ele, Pedrinho, eu vou me atrasar alguns minutos. Atrasei 7 minutos. Mas vim correndo pelo compromisso. Para não chegar atrasado. Mas de vez em quando eu penso que o compromisso não é tão importante, então eu posso chegar atrasado. Ou então o compromisso, como todos fazem, chegam 15, 20, 30 minutos depois, porque é glamouroso. Todo mundo está te esperando e você chegar depois. Ou não dou a devida importância àquele compromisso e nem vou, desmarco, desconsidero toda e qualquer possibilidade de ser um compromisso importante. Quero dizer para vocês que tem gente que trata Jesus assim. Não dá devida importância. Mas eu louvo a Deus. Preste atenção nisso. Que se você está aqui, você abriu mão de alguma coisa, porque o teu tempo é precioso. O seu tempo é algo que ninguém pode pagar. E esse é o tempo que nós queremos ter com Deus. Eu já declarei aqui uma certa ocasião, minha filha falou assim, pai, você sabe as 5 linguagens do amor? E eu falei para ela que não, e ela me ensinou. Um deles é tempo de qualidade. Que tempo de qualidade você está tendo com Deus? Abra, por favor, lá no livro de Mateus, capítulo 18. Verso 9. Volta um pouquinho, filho. Verso 6 e não 9. Nós vamos chegar no 9.
Vamos tentar arrumar um tempo de qualidade para o Senhor. Eu coloquei como tema de hoje, para vocês guardarem na cabeça. Vocês sabem que existe o segurança presente, não tem? Não sabe? E não tem a lei seca? Não tem a lei seca? Aqui o tema de hoje é pecado legal. Tem pecado que a gente não gosta, nem de tocar no assunto. Tem pecado que a gente não gosta nem de ouvir. A gente não gosta de ouvir. Então eu arrumei um legal. Um pecado legal. E vou explicar porquê do tema. E talvez alguns vão concordar comigo e outros vão discordar. Não quero que você concorde 100%. Se discordar, você pode discordar. Não tem problema. Diz assim, verso 6. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Esse texto já é curioso. Por que é curioso? Porque aonde Jesus falou sobre esse texto, não tinha nem água perto. Então a pessoa tinha que sair de onde estava, onde ele mencionou esse texto, não tinha nem água perto. Quanto mais um oceano com a capacidade de alguém amarrar uma cordinha no pescoço com uma pedra na ponta e se jogar até morrer afogado. Ele tinha que sair de onde estava, arrastar a pedra até o lugar onde tivesse condições de morrer afogado e se matar. Esse é um pecado legal. Por que legal? Que é um pecado que ninguém quer. É uma coisa que ninguém quer fazer. Porque dá trabalho. Isso dá trabalho. Você consegue entender o que eu estou tentando fazer você enxergar? Tem pecado que você comete que não dá trabalho nenhum. Mas esse aqui que nós vamos aprender hoje, dá trabalho. E às vezes você não vê o trabalho que está dando para você cometer esse pecado e continua fazendo. Vamos agora aprendê-lo. Verso 7. Ai do mundo por causa das pedras de quê? Você lembra o que Jesus falou anteriormente? Pega uma corda, amarra uma pedra na ponta e se joga, não é isso? Ai, não é de quem vai carregar a pedra de onde está até o mar para se afogar, não. Ai da pedra. Está todo mundo pensando aí, eu estou vendo as caras assim, ó. O pastor Jorge ainda está assim, ó. Pensando. Olha, irmã, assim também. Causa perplexidade, você entendeu o seguinte. Jesus está falando de dois tipos de pessoas. O que vai carregar a corda com a pedra e vai se suicidar, e o que é pedra. Pasme os irmãos. Quem peca e carrega a pedra é legal. Porque no caminho ele pode o quê? Qual é a primeira palavra que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo. Primeira palavra. A primeira palavra, arrependimento. Então do caminho, olha que coisa interessante. Do caminho de onde ele cometeu, o que ele cometeu, até onde ele ia se suicidar por causa do pecado, ele pode o quê? Mas pedra não tem sentimento, então não pode se arrepender. Uau! Vou repetir.
pedra não se arrepende. Compreenderam? Pedras só serve para levar os outros para o fundo. Não é essa a proposta? Amarrar, se jogar, e o peso faz a pessoa fazer o quê? Afundar. Que pecado legal, cara. Eu vou fazer as pessoas o quê? Afundarem. Escândalo, meu irmão. É quando você deixa de fazer alguma coisa que leva alguém para o fundo do poço. Qualquer coisa que você faça que leve alguém para o fundo do poço, pode ser fundo do poço emocional, pode ser o fundo do poço sentimental. Como a gente vê na internet as pessoas reclamando que estão sendo abusadas emocionalmente. Como a gente enxerga claramente relacionamentos abusivos, convivências de maltrato onde as pessoas estão se sentindo escravas. Aí o problema. Aí ela quer uma rede de apoio. Porque na rede de apoio, as pessoas se propõem substituir o abusador. Mas a igreja não pode ter esse sentimento. Deus, por favor, ajuda a igreja a entender isso. Nós não somos rede de apoio. Nós somos agente de transformação. Vou repetir para os batistas. Só para os batistas. Nós não somos rede de apoio. Nós somos agente de transformação. Nós não podemos entender que o que nós vamos fazer é dizer para ele assim: não, larga esse vício, porque Deus vai te dar outra coisa para você botar no lugar. Aí ele vicia na religiosidade. Larga esse abusador, porque ele está lá para destruir tua vida. Aí ora por um varão, aí você vai busca um varão que vai fazer a mesma coisa. Um varão que vai te dar com a vara. Vai lhe dar bambuzada. Você está compreendendo, irmão? O discurso hoje modernizou. E aí eu pego aquilo que é lá fora, comum, trago para a igreja e falo assim: não fica preocupado não. Porque este irmão ainda é novo na fé. Mas ele é novo na fé porque os velhos da fé não estão dando alimento e condição para que ele cresça. Porque rede de apoio, irmão, só serve como muleta. Quando, na verdade, quando você se aproxima de Jesus, prepara o glória. Agora, quem não é batista, tá? Prepara o glória. Quando você que não anda, ou você que está cego, se aproxima de Jesus, o que Jesus faz? Glória a quem? Não tem nem palma, né? Os batistas tudo agarrados. Mas não é assim? Eu vim e não ando. Chego aqui, eu quero uma rede de apoio. O que significa? Irmãos para me carregar no colo. Rede de apoio. Eu não oro. Chego na igreja, arrumo meia dúzia de irmãos para orar por mim. Eu não leio a Bíblia. Chego na igreja, tenho 4, 5 excelentes teólogos, pastores, formados com capacidade de me ensinar a Bíblia. Mas eu não leio a Bíblia. Não consigo abrir a Bíblia sozinho. A igreja, esse pecado é legal, gente. A pessoa senta. Quantos anos você tem na igreja? 30. Quantas vezes você leu a Bíblia? Aí ele, uma. Ah, legal. Então você conhece os 66 livros? Não, eu só sei o Salmo 23, 1. Uma vez. O que diz Salmo 23, 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O cara vai ser salvo por causa de um versículo.
Não é assim? Não é assim? Crente que passou a vida inteira passando de lugar para lugar, procurando um lugar para mudar, para se converter, para poder arrepender-se, para receber o perdão e ser salvo, e a igreja falando, não, venha como estás. Aí chega aqui, os que estão aqui estão como estão, desde quando chegaram. Não pode ser assim, não. Para esse lugar, fazer mais por esse bairro, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Que eu puxe a pedra, mas eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu não quero atrapalhar ninguém chegar perto do Senhor. É muito comum vocês ouvirem as pessoas falarem assim, estou cansado de pessoas falando. A desculpa é essa, né? Estou cansado de falando, eu quero ver viver. Essa semana mesmo alguém me falou isso, eu falei, então vai lá e tenta. Vai lá e tenta, pelo menos tenta. Você vê como que é difícil viver com Jesus. Não é fácil, não. Tenta viver. Agora, arrumar desculpa, porque é isso, aquilo outro. Isso é desculpa. E eu não estou mais com ouvido para esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de ver o Zico jogando. Quantos viram o Zico jogando? Levanta a mão. Viram o Zico jogando. E conheço pessoalmente uma pessoa extraordinária. Zico, Nunes, Andrade, Adílio, Moser, Raul, galera boa de jogar bola. Aí eu vejo hoje a garotada batendo palma para uns Jonas da vida, Josué, Michel, com todo respeito, não chega nem ao chulé, não chega nem perto. Não, o craque do mundo, não chega nem próximo. A bola era diferente, o campo era diferente, o tipo de jogo era diferente. Não tinha sol, meu irmão. Não tinha papo de sol. Sabe por que o Flamengo vai jogar agora às 9h45? Porque eles estão com medo do sol. A bola tinha dois lados. Vocês sabem que a bola de hoje não tem dois lados. Tinha uma bola de couro por fora e um negócio de plástico por dentro. A bola parecia um coco. Você ia chutar. Dizem os zagueiros, como o Moser, que ele botava a bola assim e tinha que trancar o dente, para não quebrar o dente. Hoje a bola bate, parece uma luva. Tem sensor para ver se teve gol ou não. Na Copa passada tinha um sensor dentro da bola para ela ultrapassar a linha do gol e acusar que foi gol. Olha só, tecnologia. Essa geração que está vendo lá fora o que está acontecendo, que é uma igreja assim. Que é uma igreja onde as pessoas não estão sendo transformadas. Elas estão procurando um lugar de apoio. Não é isso que é a proposta. Não é essa a visão. Não é essa a visão, meu irmão. Não pode estar ligado no corpo quem não está vivo. E aí agora você se ligou no negócio. Cada membro aqui é o quê? Parte de quê? Imagina eu estar num corpo que está morto. Então eu estou como? Morto. Mas já te falaram isso? Já te falaram isso? Que você está vivo aqui, está vivo lá fora. E se você está morto lá fora, você está morto aonde? Aqui. Pastor, é isso. Eu estou vivendo como uma pedra. É a primeira fase da crise religiosa. Quando você se acha
Você se achou, é isso mesmo. Eu estou vivendo igual uma pedra. Não tenho mais dor. É tão doloroso que não dói mais. Está tão ruim, a miséria está tão grande que eu não me incomodo mais com lixo. Se tem lixo, tem. Se não tem, não tem. Se tem o que eu comer, eu como. Se não tem o que comer, eu não como. Se tem poder de Deus, eu estou feliz. Se não tem, eu estou feliz também. Pronto. O que eu vou reclamar? Meu irmão, é sinal de que você está morto. É pedra. Porque quem está vivo, quando alguém está no sinal, pedindo o que comer, você sofre por isso. Quando você vê na porta da tua igreja 2, 3 mendigos, todo dia dormindo ali, sem tomar banho, fazendo uma porção de porcaria, você chora por isso. Quando você vê na sua rua, sabe o que é bico, né? Sabe o que é bico? Sabe? Fuzil. 4, 5 meninos de 18 anos, ou menos, cheio de bico, subindo motinha para cima e para baixo, você deveria estar chorando por isso. Quando você vê as meninas na sexta-feira subindo bem, descendo ruim ou grávida, você deveria estar chorando por isso. Quando você vê pai de família, desempregado, fazendo coisa que a vida inteira ensinou a ele para ele não fazer, você deveria estar chorando por isso. A igreja deveria estar chorando agora pelas almas perdidas. Daqui mais alguns dias, o Rio de Janeiro vai se transformar na vitrine da sexualidade, da luxúria e do pecado carnal para o mundo inteiro, numa festa chamada Carnaval. A igreja deveria estar chorando por isso. Se a gente não pode ir na rua, a gente deveria estar orando por isso. Se a gente não tem estrutura para fazer evangelismo, a gente deveria estar fazendo alguma coisa para que no ano seguinte a gente tivesse estrutura para fazer. A igreja não pode achar que o pecado é legal. Porque quando eu acho que o pecado é legal, é porque eu sou a pedra. E ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável, olha o que Jesus fala, que elas leiam, existam, mas ai de quem é responsável por elas. Sabe o que você deveria estar pedindo agora? Pastor, eu não quero ser pedra. Eu não quero, Senhor, ser pedra. Volta o verso 8, por favor. Já estou chegando ao final. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, faça o quê? Você acha que é para amputar mesmo? O Tauan já respondeu ali. Está no videogame, mas está ligado. Tauan foi em todas as casas de paz comigo, tá? Todas. Se eu trouxê-lo aqui em cima e perguntar a ele quais são as 3 palavras de relevância para uma pessoa ter paz, ele vai falar para os irmãos. E ainda tem gente na igreja que nem sabe que a igreja tem um projeto. Que está perguntando qual é o projeto que a igreja tem. Nenhum, irmão. Enquanto você tiver esse coração aí de pedra, não tem projeto que dê certo para você. Então vai lá. Se a tua mão ou o seu pé levar você a tropeçar, o que você deve fazer? Arrancar. O que significa isso? Nós devemos cuidar, eliminar as causas que nos trazem prejuízo e que mantém na nossa vida uma vida distante de Deus. Lembra quando Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se, arranca, varão. Arranca. Se é o celular que está te atrapalhando, diminui a tela. Se é o videogame que você gosta, diminui o videogame. Se é a comida, você já aprendeu que existem pecados que não tem como você evitar. Diminua.
Se é a bebida, porque tem gente que bate na tecla que beber um pouquinho não faz mal, não, pastor, não. Ninguém está vendo. Só eu e eu, minha família. Lá em casa todo mundo, gorozinho, show de bola. Pinguinha, pastor, não me embriago. O problema, pastor, é embriagar. Não é assim. Não é assim. O problema é que você é pedra. Então não tem problema. Os problemas que estão por detrás do problema que você acha que não é problema. A igreja precisa crescer. Você precisa crescer. Corte. Tudo, elimina. Tudo e qualquer coisa que te afaste de Deus. Faça por você, irmão. Não faça por mim e nem pela tua igreja, não. Faça por você. Isso vai ser bom para você. Vai fazer você crescer. E mais, eu tenho mais uma informação para os irmãos. Nós devemos cuidar para que aquilo que está nos afastando de Deus não faça outras pessoas se afastarem de Deus. Vou repetir. Eu preciso cuidar de mim para ajudar a cuidar dos outros. Se não é isso, o procedimento é totalmente hipócrita, vazio. Vazio. Não tem experiência, só tem teoria. E por ter só teoria, chega uma hora a pessoa cansa. Ela cansa de ficar na igreja. Ela cansa de ouvir. A gente é marcado por histórias. Nós somos marcados pelas histórias. Histórias boas, a gente conta. A história ruim, a gente esconde. Ninguém gosta de contar história ruim. Seja em qual área da vida. Não. Ele não quer contar história ruim. Tá bom, irmão. Mas, então, se você quer esquecer da sua história ruim, Jesus falou o seguinte: você tem que morrer para o mundo e passar a viver para quem? Para quem? Então morra para o mundo. Vai chegar uma hora, ninguém vai lembrar do que você fazia. Porque as suas obras, as suas ações, ou tudo aquilo que você está fazendo, vai falar quem verdadeiramente você é. Ninguém aqui é santo, gente. Ninguém é santo. Cada um tem uma história, uma mais cabulosa do que a outra. Ninguém é santo. Tem gente aqui que estrupou adolescente quando era criança, que foi estrupado. Tem gente que tem pai que morreu no tráfico. Tem gente que teve relacionamentos múltiplos, 2, 3, 4, 5 casamentos, como se nada. Não, isso é normal. Deu errado um, eu vou para o outro. Deu errado o outro, eu vou para o outro. Mas nada disso é o problema. Lembra que o problema não é quem puxa a pedra. Graças a Deus, né? O problema não é eu ser pecador. O problema é eu me transformar o quê? Na pedra. Porque enquanto eu estiver puxando a pedra até o lugar onde eu tenho que me jogar, eu posso me arrepender. Se eu for pedra, não tem mais jeito. Não vai ter mais o quê? Arrependimento. Esse é o grande mistério de Jesus. Enquanto você tiver consciência de que a sua vida tem que morrer para Jesus viver, aí você está vivendo. Aí vale a pena. Aí Deus opera. Aí Deus usa. Você é canal. Deus vai lhe dar dons especiais. Vai te dar capacidade de entender o que Deus quer da tua vida. Mas sendo pedra, para que Deus vai dar dom para a pedra? Engraçado porque é uma forma diferente de entender. Jesus falou assim: se você não falar, as pedras vão fazer o quê? Mas ele estava falando numa situação que é a mula que estava falando. Olha, choca.
Finalizo. Verso seguinte. Barãozinho, versículo 9. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, faça o quê? Arranque e jogue fora. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque por onde entra o pecado? Repita comigo assim: primeiro lugar, o olho. Porque é a janela da alma. Você olha, você cobiça, você deseja, você gera o pecado. Segundo lugar é o ouvido. Presta atenção. A internet vem, traz uma porção de coisa para a gente. A primeira coisa, pode não ter som. O que a gente faz quando abre na internet? Olha. Aí você ficou curioso, você bota o som e vai o quê? Ouvir. Arranque, jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo dois e ser lançado aonde? No inferno. Nós devemos a nossa vida a Jesus, porque Ele deu a dele por nós. Você pode essa noite trocar a sua. Você pode dizer para Jesus: Jesus, eu já fiz isso um dia, mas eu estava, até hoje, achando que eu já era transformado. Mas hoje eu entendi que à medida que o tempo foi passando, eu fui endurecendo o meu coração. Mas eu quero que o Senhor me dê mais uma vez a oportunidade de eu morrer para o mundo e viver só para o Senhor. Viver só para Ti, Senhor. Começa hoje, irmão. Se você deseja isso, fica de pé e diga: Senhor, eu quero começar hoje. Fazer tudo de novo. Ainda que o Senhor conheça a minha história, eu quero uma nova história. Eu quero fazer parte de um novo momento. Eu quero poder ajudar pessoas, ao invés de atrapalhá-las a chegarem perto do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Coloque-se de pé e diga: Senhor, eu entendi a missão. E eu quero que essa missão se complete cada dia, me dando a visão, Senhor. Transforme os meus valores. Valores esses que algumas vezes nós esquecemos, porque banalizamos o que é certo. Deixamos de fazer o que é bom, pelo simples fato de que ninguém faz nada para mim. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Só por isso. Jesus não te chama para um evangelho para andar com um amigo. Jesus te chama para um evangelho para perdoar o seu inimigo. Jesus não te chama para um evangelho onde vai ter pão todo dia, mas que você confie que Ele não vai deixar faltar na tua casa o pão. Jesus não te chama para um evangelho onde o mundo está lá fora e aqui nós estamos blindados. Não, Ele diz: olha, a tua luta é todo dia contra a carne, é contra o diabo, é contra os principados e as potestades, aquelas coisas que fazem você cair. Essa é a tua luta. Ele não te chama para o conforto, Ele te chama para o desconforto. Quando você encontra um motivo de estar aqui como você está, é porque você está dizendo para Ele: olha, vale a pena o que o Senhor fez por mim, e eu quero cada dia mais, em nome de Jesus o Senhor. Pai, viva em nossos corações, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço a Deus.